Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Como havia me apresentado nas aulas de módulo 4, meu nome é André Luiz Rodrigues de Souza. Sou professor responsável pelas disciplinas de aditivos, embalagens e rotulagem de produtos cárneos, do curso de formação inicial e continuada de produtor de embutidos defumados, certo? Hoje o assunto da aula de hoje vai ser uso de aditivos em alimentos com ênfase em produtos cárneos. Tá? Vou falar rapidamente sobre os aditivos utilizados nos produtos cárneos, além de conservantes, estabilizantes, antioxidantes, tá certo? O nosso curso aqui vai ser dividido em algumas aulas, como essa de uso de aditivos, embalagem de produtos cárneos, embutidos e defumados, rotulagem de produtos cárneos, embutidos e defumados, e marketing para agregação de valor em embutidos e defumados, certo? Hoje aqui eu vou falar aqui sobre os aditivos com vocês, certo? E vamos lá. Introdução aqui sobre o assunto, né? Um breve histórico, né? Como eu já havia falado em aulas anteriores, entre ali os séculos XV e XVIII, né, o continente europeu iniciou e continuou por um tempo, né, por alguns anos, essa questão da busca por especiarias, né, através das grandes navegações, né, e essa busca por especiarias, além dessas especiarias acrescentarem um sabor diferenciado a esses alimentos que esses pesquisadores, que esses exploradores, né, buscavam, né, esses produtos, esses compostos, eles foram fundamentais também para garantir a preservação de alimentos. Né? Esses compostos estão presentes em alguns alimentos, como pimenta, gengibre, cravo, canela, noz moscada, açafrão, cardamomo, ervas aromáticas, enfim, e muitos outros compostos, que além de proporcionar um sabor ao seu alimento, ele também proporcionava uma conservação desse alimento, certo? Além da questão também de utilizar pigmentos naturais para tingimento, né, para dar cor a um determinado alimento, certo? Dentre outros compostos. Com relação à questão também desses micro-organismos, um experimento realizado por Pasteur no século XVII permitiu associar essa questão de seres invisíveis, né, que posteriormente seriam chamados de micro-organismos, responsáveis pela deterioração, e também não só contra a deterioração, como também aqueles micro-organismos que causam doenças nos alimentos. Desde então, né, sabe-se da existência desses micro-organismos capazes de deteriorar alimentos, né, que devem ser controlados, mas não só capazes de deteriorar, como também proporcionar doenças ao indivíduo que consumir esse tipo de micro-organismo, né, no caso os micro-organismos patogênicos, certo? Aqueles que causam doença. Entretanto, a Revolução Industrial, no período da Revolução Industrial, né, ocorreu a questão da produção dos alimentos em larga escala. Né? Muitos alimentos começaram a ser produzidos em larga escala, certo? E com isso, houve a necessidade também de manter esses micro-organismos, esses alimentos conservados por mais tempo, dar uma cor a esses alimentos, né? Enfim. E para isso foram criados ao longo desses anos também os aditivos alimentares. E aqui tem uma definição do que é um aditivo alimentar segundo a portaria número 540 de 27 de outubro de 1997, né, do Ministério da Saúde, certo? Aditivo alimentar é qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, né, sem propósito de nutrir, com o objetivo de modificar características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais durante a fabricação, processamento, preparação. Essa é a definição
básica dos aditivos segundo a legislação, né? E aqui também eu coloquei aqui que ao agregar-se a esse alimento, né, pode resultar que o próprio aditivo ou seus derivados se convertam em um componente de tal alimento. Essa definição não inclui os contaminantes ou substâncias nutritivas que sejam incorporadas ao alimento para manter ou melhorar suas propriedades nutricionais. Esses aditivos eles passam por uma série de avaliações toxicológicas para que eles sejam utilizados em determinados países. Os aditivos eles têm a característica de ser utilizado no nível mínimo necessário, né? Uma pouca quantidade de aditivo ele tem que proporcionar aquela propriedade àquele alimento, certo? Seja estabilizante, seja antioxidante, seja conservante, seja corante, certo? Ele tem que proporcionar essas propriedades aos alimentos, mas utilizado em quantidades mínimas. Tá? Esse uso de aditivos ele não pode substituir técnicas de elaboração ou melhores condições de higiene, né? Isso aí pode até caracterizar fraude do seu produto, tá? E o uso de aditivos é justificado desde que sua ingestão não ultrapasse os valores recomendados e sua pureza atenda ao grau estabelecido. Pessoal, com relação a isso, eu coloquei lá na plataforma, né, uma legislação recente da Anvisa de 2019, vou ver o número aqui para vocês aqui rapidinho, tá? RDC número 272 de 2019. Nessa RDC tem todos os aditivos acrescentados, né, aos produtos cárneos e bem como a quantidade que esses aditivos podem ser incorporados a esses alimentos. Tá? Lá nessa RDC vocês vão encontrar todos esses valores lá. Eu coloquei disponível lá no sistema para vocês consultarem. Eu acho que é uma informação importante para vocês, né, que vão trabalhar que já trabalham ou que vão trabalhar com produtos cárneos, certo? E a adição de aditivos, né? O que é que essa adição de aditivos pode proporcionar a esse alimento? Né? Conservação, né, modificações de características, né, dentre muitas outras funções ligadas a esses aditivos. Dependendo do alimento, ele pode exercer mais de uma função, né? Pode ser conservante, antioxidante, um exemplo, tá? Dentre outras funções, certo? Com relação às classes funcionais dos aditivos, a legislação brasileira apresenta cerca de 23 funções de aditivos selecionados. Esses aditivos selecionados para a utilização em alimentos, eles estão também disponíveis na RDC, na portaria 540, de 27 de outubro de 1997, você lá vê toda a listagem dos aditivos utilizados em alimentos. Não só alimentos de origem animal, como também de origem vegetal também, né? Agora, como o assunto aqui são produtos de origem animal, são produtos cárneos, então, falando aqui um pouco também sobre as principais funções, né? Coloquei aqui para ilustrar, né, que seriam de conservar, dar cor, dar sabor, né? Esses aqui são alguns exemplos de alimentos que eu coloquei aqui, tá? Que pode ser visível que eles são adicionados, são acrescidos, né, de aditivos, certo? E os principais aditivos utilizados em produtos cárneos, que nós vamos ver aqui rapidamente aqui na aula de hoje, são esses aqui, né? Os conservantes, os antioxidantes, estabilizantes, os corantes e condimentos e aromatizantes. Com relação à preservação dos alimentos, nós vimos no módulo 4, né, que existem a preservação dos alimentos utilizando frio, né, que seria a refrigeração e o congelamento, está meio fora de ordem, mas seria a refrigeração e o congelamento. Utilizando o calor, seria o aquecimento ou cozimento, né, também, e a secagem ou desidratação, propriamente dita. Tá?
E como o tema da aula de hoje são os aditivos utilizados nos produtos carnes, né, a gente vai falar dos aditivos químicos aplicados a produtos carnes, não só como relação à preservação desses alimentos, mas também outras funções desses aditivos. Tá? Falando um pouco sobre os conservantes, segundo a definição da portaria da Anvisa, é uma substância que impede ou retarda a alteração dos alimentos provocada por micro-organismos ou enzimas, certo? Essas substâncias químicas, elas têm uma maior eficácia se adicionada em conjunto com outros métodos físicos, como um processo como de obtenção de salsicha ou de linguiça, seguido de armazenamento e refrigeração. Algumas dessas substâncias, elas apresentam um poder antimicrobiano e alguns desses conservantes são permitidos pela legislação brasileira. Existem critérios para a escolha desses conservantes, né? Esses critérios têm a ver também com o tipo de alimento na qual você vai aplicar esse aditivo, esse conservante, bem como o efeito que esse conservante pode proporcionar também com o alimento, né? Provocando assim essa alteração, essa ação antimicrobiana ao seu alimento, né? Ao seu produto cárneo. Né? Diferentes aditivos também empregados em diferentes tipos de alimentos, né? Importante, né, como já tinha falado em aulas anteriores, é a questão da sanidade, a questão da limpeza, a questão das boas práticas de fabricação com relação à sua matéria-prima, né, para não haver nenhum tipo de uma alta contaminação, né, no seu produto final, né? Aí sendo assim, alguns fabricantes, né, eu acho difícil isso acontecer atualmente, né, mas pode acontecer de uma matéria-prima não ter a asepsia correta, adicionar muito aditivo, né, para eliminar a carga microbiana que tem lá, porque está muito alta. Tá? Enfim, esse tipo de problema não pode acontecer, então é muito importante que nós tenhamos também a questão das boas práticas de fabricação da sua matéria-prima para ter um produto final seguro, correto? E o que esses conservantes proporcionam ao seu produto? Aumento da vida de prateleira, né, protegendo contra deterioração provocada por micro-organismos, né, retardam ou evitam a rancidez oxidativa e alterações indesejáveis na cor, aroma e textura. Essa segunda função de retardar ou evitar a rancidez oxidativa também está muito relacionada à questão dos antioxidantes, né, que eu vou mostrar para vocês em seguida também, certo? Os métodos mais antigos de conservação de alimentos seriam através da salga e da concentração por açúcar, correto, pessoal? Esses aí são os primeiros, são os principais, junto também com outros processos como defumação, e ao longo dos anos foram sendo desenvolvidos outros métodos, como o cozimento, todos esses processos que foram surgidos ao longo dos anos, né, sempre com condições controladas, né, condições padrão, para que o seu produto final seja de qualidade, né, livre de micro-organismos, seja aqueles que proporcionam a deterioração do seu alimento, ou seja aqueles que proporcionam, no caso, problemas com doenças, né, chamados de patogênicos. Sendo que o principal conservante utilizado nos produtos carnes, né, são aqueles presentes no ensaio de cura, né, que são os nitratos e nitritos, né, sejam nitratos de sódio, de potássio, nitrito de sódio e de potássio. Observando alguns rótulos aí de alimentos carnes, de produtos carnes, eles adicionam direto o nitrito. Tá? Era uma prática um pouco mais antiga, né, a adição de nitrato, e ele se convertia a nitrito assim que ele era aplicado no alimento, mas já vem sendo aplicado o nitrito de sódio, o nitrito de potássio, preferência nitrito de sódio, né, no seu produto carne. Aplicado, esses conservantes eles são aplicados em uma grande diversidade de produtos, né, como presunto, linguiça, salsicha, e muitos outros
produtos, né, os principais objetivos desses conservantes é evitar o crescimento de Clostridium botulino. Vale lembrar que, em quantidades excessivas, esse nitrito, né, o nitrato, eles podem ser tóxicos para a saúde humana, né, uma vez que o consumo prolongado em altas quantidades pode causar aí, no futuro inúmeros problemas como câncer, né. Ele apresenta o limite de 200 ppm, né, que eu coloquei aqui, mas se vocês forem observar a RDC número 272, esse limite pode talvez variar um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, tá? Mas um limite a princípio é esse, mas vocês observam, vocês podem ver lá na RDC que eu coloquei lá, essa de 2019, né, que está mais atual, né? Vocês podem ver lá o limite correto da adição de nitrato e nitrito nos alimentos. Alguma coisa tem se pesquisado, né, a respeito desse conservante, né, com a questão de diminuir, né, mas diminuir de uma forma mais efusiva, né, algumas pesquisas vêm sendo feitas nessa linha, mas o nitrato e o nitrito de fato ainda estão sendo muito empregados, né, vão ser, acredito, por mais tempo, empregados na questão da conservação dos alimentos. Eles também são responsáveis, além da questão da conservação, são também responsáveis pela cor vermelha ou cor rósea, também dependendo do produto carne que você for consumir, que você for adquirir. Tá? Que é a fixação da cor rosada e também são responsáveis, também auxiliam no sabor característico. Tá? Os efeitos adversos que eu acabei de comentar, né? Recomendação, redução do uso junto com outros componentes. E esses componentes que podem ser gerados em função da questão dessa utilização do nitrato ou do nitrito são as nitrosaminas. Sendo assim, as indústrias de alimentos, essas indústrias de produtos carnes, elas vêm aplicando algumas substâncias que eliminam a formação dessas nitrosaminas. Seriam o ácido ascórbico, né, também conhecido como vitamina C, mas também eles são aplicados na forma de ascorbato de sódio, os eritorbatos, né, que vem do ácido eritórbico, eritorbatos de sódio ou de potássio, também junto em alguns alimentos, tá, com a vitamina E. Falando nisso, né, já que a gente começou a falar sobre os antioxidantes, falamos deles aqui, que é a substância que retarda o aparecimento de alteração oxidativa no alimento. Né? Alguns esses aqui são alguns dos antioxidantes, né? Ácidos fenólicos, flavonoides. Nem todos esses são empregados nos produtos carnes, né? Apenas alguns aqui, como eu falei com você, são o ácido ascórbico, o ácido eritórbico, são os principais, né? Na forma de ascorbato e eritorbato, respectivamente, né? Esses são os principais, mas eu coloquei alguns aqui mais para ilustrar alguns exemplos de antioxidantes, né, utilizados em alimentos e presentes em alguns alimentos, né, em especial alimentos de produtos de origem vegetal, como é o caso aqui da nossa aula. Né. Algumas propriedades desses antioxidantes, né, eles têm que ser eficientes em pequenas concentrações, né, a ausência de efeitos indesejáveis, né, em algumas características fundamentais do seu produto carne, né, como cor, odor, sabor, né, tem que ser compatível com aquele alimento que ele for aplicado e também ser de fácil aplicação, tem que ser estável nas condições de processo e armazenamento, né, muito por isso é utilizado na forma de ascorbato e eritorbato, né, são mais estáveis, né, a vitamina C na forma de ácido ascórbico, por exemplo, ela tem muito problema com relação à questão da estabilidade, né, altas temperaturas, né, não tão altas temperaturas assim, a vitamina C já degrada muito rápido, certo? Então por isso que são utilizados na forma de ascorbato e eritorbato também, que são de melhor eficiência para a função antioxidante daquele produto carne. Né? E eles não podem ser tóxicos mesmo em doses elevadas. Essas aqui são algumas classificações, né, de antioxidantes,
né, agentes quelantes, antioxidantes mistos, removedores de oxigênios, primários, sinergistas. Isso aí a gente vê muito na literatura, né, diferentes tipos de antioxidantes para diferentes tipos de alimentos. Tá? Eu coloquei aqui para ilustrar para vocês. Agora, falando aqui sobre o ácido ascórbico e seus sais, né, de preferência, os seus sais, eles têm a função dos produtos cárnicos de ajudar a melhorar e reter a cor, tem que ser, proporcionar também uniformidade por toda a massa, né, esses sais, né, o ascorbato e o eritorbato, eles têm que estar uniforme em toda a massa do produto, né? E de preferência, né, muitos têm se usado também o isoascorbato, se bem que a gente pode também verificar alguns alimentos com ascorbato, com eritorbato também, mas preferencial isoascorbato por questões econômicas. O ácido eritórbico, né, que os seus sais é o isômero sintético da vitamina C, utilizado não só em produtos cárnicos, também como em outros alimentos, né, utilizado na forma de sais, né, estabiliza também a cor e o sabor, e além de todas essas características, né, eles ajudam a prevenção de aparecimento de compostos considerados cancerígenos, né, esses compostos indesejáveis, que são conhecidos como as nitrosaminas. Tá? Esses compostos não são desejáveis nos produtos cárnicos, certo? Falando de outro aditivo, né, são os estabilizantes, substância que torna possível a manutenção de uma dispersão uniforme de duas ou mais substâncias immiscíveis em um alimento. Os estabilizantes, né, eles também podem ser, dependendo do alimento que ele for aplicado, eles podem também ser chamados de emulsificantes, certo? A função é praticamente a mesma que está sendo relatada aqui. Utilizados em diversos tipos de alimentos, principalmente esses alimentos que utilizam componentes de água e componentes de óleo, né, que tem um sorvete, por exemplo, né, que utiliza água, mas ao mesmo tempo tem a gordura lá. Se você misturar água com gordura, não vai acontecer nada, vai ficar uma fase separada. Então esses estabilizantes, eles apresentam propriedades hidrofílicas, né, que se ligam à água, e lipofílica, que se ligam ao óleo, né, transformando tudo isso, né, todas essas fases que não se misturam numa fase só. E aí sim, com a ajuda desse estabilizante, essas fases se misturam, certo? Os principais tipos de estabilizantes utilizados em alimentos, né, são esses aqui: ácido orgânico, amidos modificados, carboximetilcelulose, muito presente em sorvetes, gomas também presente em sorvetes, certo? Monoglicerídeos de ácidos graxos, monostearatos de sorbitana, né? E o que nós vemos aqui muito nos produtos cárnicos, né, são preferência o polifosfato, né? Pode ser o polifosfato, existem outros também, mas o mais conhecido é o polifosfato, né? Que além dessa questão de juntar duas fases immiscíveis, ele proporciona outros benefícios, né? Como aumento da capacidade de retenção de água do seu produto cárneo, né? Dependendo do alimento, ele pode exercer algumas outras funções, né? Muito utilizado em salsichas, presuntos, né? Ele também tem a função de aumentar o pH da carne e também reduzir a velocidade de descoloração da carne, mantendo a cor vermelha ou rosa, né, do seu produto cárneo por um tempo mais prolongado. É adicionado sempre em pequenas concentrações, né, como todo aditivo tem que ser adicionado sempre em pequenas concentrações, né, porque o polifosfato, mais especificamente, se ele for adicionado em concentrações muito altas, eles podem ser responsáveis pelo sequestro de alguns minerais importantes presentes, né, como cálcio e magnésio, que não é desejado para o seu produto, né? Proporcionando assim, né, em efeito conjunto com o sal, propriedades benéficas também nos produtos cárneos. Os corantes, né, o corante, substância que confere, intensifica ou restaura a cor de um alimento. Esses corantes eles já foram utilizados
por civilizações mais antigas, né, para colorir alimentos, né, não só para colorir alimentos, também colorir, como eu coloquei aqui, roupas, né, também, né, mas muitos alimentos também eram coloridos, né, eram adicionados de cor através de corantes naturais, já que naquele tempo, né, não haviam esses corantes artificiais, né, que existem atualmente. Tá? Aqui alguns tipos de corantes, né, de acordo com a Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos, né, orgânico natural, orgânico sintético, corante artificial, orgânico sintético idêntico ao natural, corante inorgânico, caramelo, né? E algumas vantagens da adição desses corantes aos alimentos. Compensar a perda de cor devido à luminosidade, ar, excesso de temperatura, umidade e condições de armazenagem. É muito importante que seu alimento, né, eu sempre falo isso, eu falei isso em aulas anteriores, o seu alimento ele tem sempre que estar armazenado em condições que não ocorra esse tipo de coisa, esse problema de, principalmente, crescimento de bactérias e também perda de cor. Esses corantes eles podem também realçar cores naturalmente presentes naquele alimento, né? Conferir identidade aos alimentos, muito porque também o consumidor ele adquire o alimento pela questão da cor desse alimento, pô, olha assim, esse aqui tem uma cor agradável, né? Vou comprar essa linguiça, essa salsicha, né? Proteger flavors e vitaminas dos danos causados pela luz, né? E também propósitos decorativos, certo? Os principais corantes utilizados em produtos carnes, de acordo com a RDC número 272, né, de 14 de março de 2019, que eu deixei lá disponível na plataforma para vocês, né? Esses são os principais corantes, seria a cúrcuma, né, também conhecida como açafrão, certo? É um corante natural, além da questão de cor, né, ele apresenta também inúmeras propriedades antioxidantes, certo? O carmim de coxamilha também, um corante natural, tá? O caramelo, os carotenoides, né, de preferência o urucum, né, que é aquele carotenoide de cor vermelha, né, aquele produto de cor vermelha, na verdade o carotenoide responsável pela cor vermelha do urucum é chamado de bixina, né, e também o vermelho de beterraba. Outros aditivos utilizados em alimentos, né, nesses produtos carnes, seriam os realçadores de sabor, né? Em alguns desses alimentos, né, são utilizados o glutamato monossódico, né, também conhecido também como umami ou quinto sabor, né, alguma coisa do tipo, né? Ele é um realçador de sabor muito utilizado há muitos anos na nossa culinária, né, reguladores de acidez, né, para evitar problemas com a acidez do seu produto carne, né, como lactato de sódio, acetato de potássio. Os espessantes, né, como a carragena e alginato, né, e agentes umectantes, né, como o sorbitol, certo? Bom, falando aqui algumas considerações finais. Os aditivos, por mais que as pessoas, por mais que eles sejam, por algumas pessoas meio que malditos, né, mal falados, né, pelas pessoas, né, ainda assim, pelo que nós observamos aqui, por essa breve explanação, eles são consideradas substâncias de grande importância para a produção dos nossos produtos carnes, entendeu? É muito importante que os aditivos sejam adicionados, correto? Desde que de forma responsável e de forma correta, sem cobrir nenhum tipo de defeito de fabricação. Isso tem que ficar bem claro, né? Por isso, a atenção na quantidade de aditivo adicionada. A gente já vê aí muitos alimentos, não digo produtos carnes, mas já tive
problemas de experimentar alimentos que a gente provava e sentia que tinha um excesso de um determinado aditivo ali que proporcionava uma alteração muito ruim no gosto do alimento. No meu caso, né, eu experimentei um pão com um excesso de aditivo, estava uma marca desconhecida, enfim, não foi uma experiência muito legal, né? O gosto é muito ruim e no seu produto carne não pode ser adicionado aditivo de uma forma que proporcione uma alteração indesejável para o consumidor. Isso tem que ficar muito claro. E também a questão das boas práticas de fabricação. Esses efeitos, os efeitos benéficos desses aditivos, principalmente os conservantes, eles passam pelas boas práticas de fabricação, ou seja, a limpeza, da sanidade, da asepsia da sua matéria-prima inicial. Se não for isso, você pode ter um produto final, como eu falo, carga microbiana muito alta, e isso é extremamente indesejável para o desenvolvimento do seu produto. Correto, gente? Então, gostaria de agradecer aqui, tá? Mais uma vez aqui a audiência, né? Vamos dizer assim, né? Dar aula dessa forma, assim, sem estar vendo o aluno, né? É bem diferente, né? Gravando assim as aulas, né? Mas gostaria de agradecer aí, tá? Valeu, brigadão, e nos vemos aí nas próximas aulas. Tchau!